Olá, então nessa aula inaugural nós vamos falar um pouco sobre o contexto em que o Data Studio está inserido. Então, por que a gente está falando de Data Studio e como isso faz sentido dentro de uma visão mais ampla de mercado? Qual que é a relevância desse tema? Bom, primeiro vamos começar falando sobre a audiência, né? Sobre para quem que o Data Studio faz sentido. Quem que vai se beneficiar com essa ferramenta e em quais contextos que o Data Studio já está sendo utilizado. Da mesma forma como quando a gente desenvolve um produto, a gente foca em resolver os problemas de um segmento de pessoas. Então, esse curso ele tem também um público para qual foi desenhado. E a audiência é toda a população? Não, obviamente que não, né? O curso ele foi desenhado pensando em pessoas que precisam analisar e criar relatórios com visualização de dados, seja para apresentar resultados internamente ou para clientes ou até publicamente, já que é possível a gente incorporar um painel do Data Studio em uma página da internet. Então, nesse sentido, a gente está falando de pessoas que precisam analisar os resultados e o impacto de campanhas de ações de marketing, principalmente aqui, aqueles que trabalham com as soluções de marketing da Google, ou então o Facebook Ads. Como boa parte do orçamento de publicidade digital vai para essas duas empresas, então existe muitas soluções para conectar os dados dessas fontes ao Data Studio. Para quem precisa também analisar funil de inbound marketing, com todas as etapas do funil e perceber onde estão as oportunidades de otimização, para consultores de SEO, as ferramentas da Google que permitem analisar as oportunidades de otimização de conteúdo já possuem conectores nativos com o Data Studio, o que torna muito mais simples levar esses dados para serem analisados na ferramenta. Também estamos falando de gestores de e-commerce, de comércio eletrônico, ou consultores, né, ainda que trabalham na otimização das vendas de um e-commerce, gestores de equipe de vendas. Um gestor de uma equipe de venda precisa ter informação para saber onde estão as oportunidades de melhorar a performance da equipe. Para pessoas que trabalham com pesquisa de mercado, que dependem muito de análise dos dados coletados e apresentar esses resultados, essas descobertas. Também podemos colocar aqui estudantes de graduação, de mestrado, que precisam apresentar trabalhos e análises feitas com um conjunto de dados. Então, nesse sentido, se você se encontra em algum desses grupos que eu listei aqui, o Data Studio pode ser uma ferramenta que aumenta a sua capacidade analítica. Dito isto, então agora vamos ao meu pitch de vendas. Vou trazer um pouco do contexto no qual o Data Studio está inserido. De tempos em tempos surgem inovações que geram verdadeiros impactos na forma como produzimos, como trabalhamos. Foi assim com o motor a vapor, foi assim com o telefone, foi assim com computadores e foi assim com a internet. Somos seres capazes de criar ferramentas que nos tornam mais eficientes, mais rápidos, mais precisos e mais conectados. E ferramentas como o Data Studio também estão nessa linha do tempo, nessa evolução. É uma extrapolação muito grande que eu estou fazendo aqui, parece que eu estou forçando um pouco a barra, mas eu vou chegar lá. Nós vivemos na chamada era da informação, isso é um fato. Em 60 segundos, que é o tempo que eu levo nesse slide, geramos este volume de informação e provavelmente já tenham visto diversos dados como este aqui. 54 milhões de mensagens no WhatsApp, 78 milhões de posts no WordPress, 500 horas de novos vídeos no YouTube, 4,4 milhões de buscas no Google. Isso é o que acontece em apenas 60 segundos. Este é o volume de informação que nós geramos em 60 segundos. O crescimento do volume de dados é, obviamente, exponencial. Você já deve ter ouvido alguma coisa nesse sentido, que 90% de toda a informação produzida pela humanidade ocorreu nos últimos 2 anos. Então isso é muita coisa. Isso é uma enxurrada de dados em nossas cabeças e isso acaba virando o combustível que move a era da informação. Então não é à toa que existe a máxima dados são o novo petróleo. E essa frase, eu acho que vem exatamente disso aqui. Em 10 anos, todas as empresas mais valiosas do mundo passaram a ser empresas ligadas à informação. Essas barras azuis aqui indicam empresas de tecnologia entre as mais valiosas do mundo. Este dado é de 2016, por sinal. Então, o Facebook, obviamente, já passou a Exxon. Existe no YouTube algumas visualizações, como essa aqui, que trazem até dados mais recentes. E assim como o petróleo, a informação, para valer tanto, ela precisa ser refinada.
Vocês já devem ter visto, mas eu gosto muito dessa ilustração, porque ela mostra o processo de transformação de dados em informação, de informação em conhecimento, conhecimento em insights, ou descobertas. Essa é a forma pela qual nós produzimos a inteligência. Essas descobertas, elas são padrões, ou quebra de padrões, que nós conseguimos visualizar nos dados. E para isso, ao longo das últimas décadas, foi se aprimorando o processo da gestão da informação, para coletar, processar e armazenar a informação de uma maneira que ela servisse para análise. E nesse contexto todo, o grande diferencial acaba sendo a capacidade analítica, ou melhor, a eficiência analítica. O que significa que a gente precisa de ferramentas que tornem simples o processo de olhar para um conjunto de dados de uma maneira que faça sentido e comunicar essas descobertas. Essa é a agilidade que os negócios chamam de Business Intelligence, e não é de hoje que existem ferramentas de BI no mercado, mas a diferença é que o Google democratizou isso e tornou isso mais acessível para qualquer pessoa que precisa analisar um conjunto de dados, mesmo que seja uma simples planilha. E com isso, o Google está a democratizar a informação, e esse é um movimento muito interessante do qual fazemos parte. E para ilustrar o meu ponto sobre ganho de eficiência, veja nesta situação aqui, veja se faz sentido essa história. Vamos imaginar então que o seu chefe pede um relatório, geralmente ele pede isso na sexta-feira, mas você sabe que na segunda-feira ele já vai te perguntar alguma coisa sobre o andamento. E aqui, quando eu digo chefe, eu não estou falando só de um cargo acima, mas também pode ser a figura do seu cliente. E ele quer saber como foram as vendas dos últimos 3 meses. Então, você vai no sistema, só que o sistema exporta uma planilha para cada mês, e ainda faltam alguns dados que você precisa pegar com o financeiro em relação à confirmação de pagamento e devolução. Então você envia um e-mail solicitando esses dados e aguarda. Então quando você recebe, tem em mãos todas as informações, ainda é preciso consolidar de uma forma lógica. Então, com filtros, com tabelas dinâmicas, você começa a analisar o desempenho por produto, por cliente, por vendedor, faz uma evolução dos meses, comparação com períodos anteriores, etc. Com base nessas análises, você gera tabelas e gráficos, dá print nelas, cola numa apresentação em PowerPoint, insere alguns comentários, títulos, notas de explicação, etc. Então você gera um PDF desse documento para envio aos interessados por e-mail e reza, pois se houver algum questionamento, volta para a etapa de análise em Excel. Se você já passou por uma situação como essa e sobreviveu, parabéns, pois você sobreviveu aos anos raiz da inteligência de dados. Seguindo essa lógica, como seria então a versão Nutella? Bom, a versão Nutella, obviamente, seria ter todo o processo facilitado dentro de uma única ferramenta, em que eu possa conectar minhas fontes de dados, criar meus gráficos e relatórios da maneira que eu quiser e compartilhar de uma maneira fácil, simples como mandar um link. E aí que entra o Data Studio. Com o Data Studio, você vai conectar os seus dados e atualizá-los automaticamente. Uma vez conectados, você pode cruzar e gerar gráficos e tabelas de uma forma arrasta e solta. E melhor ainda, você pode personalizar os relatórios e aplicar opções de filtros que tornam os seus relatórios mais interativos. E como essa solução roda no seu navegador, você pode facilmente convidar outras pessoas para colaborar no seu relatório. E quando estiver pronto, você pode configurar para ser enviado automaticamente na frequência que desejar. Ou então, compartilhar o link para que outras pessoas possam acessar e visualizar. Se fosse para descrever o Data Studio como uma equação, nessa lógica seria Data Studio é igual a Excel mais PowerPoint mais uma ferramenta de e-mail. Tem mais variáveis aqui nessa equação, mas a grosso modo é isso. E por ser uma ferramenta bastante versátil e aberta para a comunidade, existem diferentes formas de a gente usar a ferramenta para comunicar dados e ideias. Seja para conectar os resultados de uma pesquisa de mercado, seja para criar uma ferramenta de monitoramento de dados do tempo, para acompanhar o desempenho nas vendas de um e-commerce. Ainda sobre vendas, o Data Studio pode ser usado para gerir uma equipe, ou criar um funil de vendas, ou até mesmo para criar uma aplicação para acompanhar as campanhas de marketing pelo seu celular. E para ficar mais prático, vou mostrar então como eu transformei uma planilha com resultados de uma pesquisa de satisfação de uma rede de hotéis num painel interativo para compartilhar com a gestão do hotel. Vamos imaginar então que este é o conjunto de dados que nos foi passado sobre como os nossos hóspedes enxergam a nossa rede de hotel. Como disse anteriormente, são apenas registros e olhando para isso é praticamente impossível a gente tirar alguma conclusão. Temos aqui em qual a sede os hóspedes ficaram,
a data de check-in, check-out, a avaliação de 0 a 5 de alguns quesitos da infraestrutura do hotel, se recomendam ou não o hotel, como um dado binário, por onde foi feita a reserva, qual o motivo da viagem, qual o país de origem e se já estiveram hospedados na rede outras vezes. E a partir de agora você cria então o seu relatório da maneira que quiser. Então você cria, como eu criei aqui, barras de navegação, vários tipos de gráfico, inclusive com mapas. Aqui no canto eu inseri, por exemplo, alguns filtros para que a gente pudesse analisar, por exemplo, somente os hóspedes portugueses. E aplicando o filtro, agora eu sei aqui o tempo de estadia médio desse segmento, satisfação geral, taxa de visitantes recorrentes, se eles recomendam ou não o hotel, principal motivo da estadia, etc. E aqui, nessa barra de navegação que eu criei, eu dou à minha audiência um controle para que eles possam ler os dados como eles quiserem, né? Tem a possibilidade de navegar pela informação. Nessa página de satisfação, eu coloco todo o desdobramento da avaliação de satisfação e, novamente, dou a quem está lendo o controle para filtrar a informação da forma que desejar. E, além disso, eu também criei aqui uma terceira página para a gente enxergar o cruzamento entre algumas informações. Então, será que a satisfação varia de acordo com a motivação da viagem? Será que estamos dando uma melhor experiência aos hóspedes de longa ou curta duração? E assim por diante. E é um pouco daquilo que eu havia dito sobre capacidade de analisar, de fazer diversos cruzamentos com a informação. Então, tudo isso foi construído a partir de uma tela em branco. E eu fui deixando o relatório com a minha cara. Ou, nesse caso, eu fui deixando com a cara da marca da rede de hotéis. Uma rede fictícia aqui, no caso. E, além disso, vamos imaginar que eu tivesse que montar este relatório para diferentes redes de hotéis. Vamos dizer que eu sou um consultor que presto consultoria para o setor de turismo. Eu poderia criar uma cópia desse relatório e simplesmente conectar com os dados de outro cliente. E um outro recurso que eu gosto bastante do Data Studio, que também traz um ganho de eficiência, se o Data Studio ele trabalha com o conceito de conector. Em nenhum momento aqui eu disse que o Data Studio importava os dados. Ou seja, se essa planilha for atualizada diariamente com novas avaliações de satisfação, estes dados eles vão sempre aparecer no relatório. Bom, então este foi um breve overview da ferramenta. E nas próximas lições nós vamos entrar em mais detalhes da interface e dos recursos da ferramenta. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula inaugural, dessa contextualização. E vamos então começar essa nossa jornada. Até lá!